Podcast. Começando o Podcast Mão número 107, o seu noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou o Marco Belo e comigo Rodrigo Vessone. Tudo bem, Vessa? Tudo bem, um grande abraço a todos. Prazer novamente estar aqui. Vitor Guedes, tá por aí, Vitão? Firme e forte. Vitor Guedes estava no estádio na segunda-feira, na partida do Corinthians contra o Internacional, Vitão? Não estava na UNG, onde leciono, vi o jogo de lá. Mas você estava dando aula ou estava vendo o jogo? Não, eu via, não dava tempo quando acabou a aula de eu ir para o Itaquera, né? Eu assisti o jogo de Guarulhos. Ah, entendi. Tem um boteco, um barzinho, onde você toma uma cerveja depois da aula, é isso? Não, porque eu não bebo, um cara sério, mas eu sou assinante do Premiere e vi o jogo no meu laptop. Né? Ah, tá. Outro nível, né? Moderno, hein? Que beleza, eu não sei como faz isso. Eu não tenho uma televisão de 800 polegadas igual o Vessone, que pega metade do Tremembé, do Curuvi, toda a Zona Norte. Então eu tenho meu laptop de 14 polegadas, onde eu assisto quando não posso estar no estádio. É um jogo que eu me lamento muito, que eu gostaria muito de ter ido, por tudo que cercava o jogo, enfim. Na minha opinião, era muito importante conseguir esse jogo. Fazia tempo que eu não acertava um palpite, eu cravei 1-0 fora o show, né? Me decepcionei um pouco com o público, eu esperava pela rivalidade que fosse dar mais de 20 mil, e beirou 20 mil, mas eu achei que era jogo para mais, que era um jogo de um apelo maior, apesar de ser segunda-feira. Foi 18 e pouquinho, agora, né? Enfim, esperava um jogo para 25 mil, 28 mil, enfim, me decepcionei um pouco com a presença do público no jogo. Mas enfim, o Corinthians jogou bem, né? Bem pro padrão Corinthians, considerando a média do Corinthians. O primeiro tempo, apesar de não ter sido gol, foi muito bom do Corinthians. E apesar do pênalti ter sido patético, não ter sido nada, achei que o Corinthians jogou bem. Bem pro que nós estávamos esperando, né? Pelo jogo que foi contra o Figueirense, contra o São Paulo, contra o Chapecoense. O Corinthians teve lampejos de bom futebol e o Marlone também jogou muito bem, né? Isso foi um bom sinal. Uma dúvida, Vitor Guedes, você paga o Premiere ou por você ser um assíduo frequentador do Seleção Sport TV, eles te dão de graça isso aí? Não, eu sou assinante, pago com o meu dinheiro, porque eu preciso disso para trabalhar, afinal, estou no Jornal Agora São Paulo desde 2001, né? E estou no Seleção Sport TV 1 ano e meio. Ah, entendi. Eu assino, senão eu teria que estar não é possível estar toda hora no estádio. Mesmo no estádio você só vê um jogo, né? E para trabalhar, enfim, eu acho que se eu não fosse jornalista e tivesse condições, eu pagaria, porque eu adoro ver futebol. Mas é uma necessidade profissional assinar o Premiere. Tá certo, tá feita a propaganda. Rodrigo Vessone. Não ganhei R$1 com isso, hein? Rodrigo Vessone, eu não achei que o Corinthians foi tão bem assim, venceu, todo mundo elogiou, mas se não tivesse tido aquele pênalti mandrake, os corintianos vão me falar, foi pênalti no Fagner. Pra mim não foi pênalti no Fagner. Aquela foto lá que todo mundo espalhou do cara pisando no pé do Fagner, não é por uma foto que você marca o pênalti, se você vir a jogada, você vai ver que não foi nada, pra mim, na minha modesta opinião. E o Corinthians ganhou com pênalti mandrake. Se não fosse isso, empataria 0-0 com um time horrível. Nada, não. Com um time horrível bola, que é o Internacional. Você teve a cara de pau de falar que foi pênalti pro São Paulo. E esse não foi? Então você é um cara além de pênalti pro São Paulo. Você é anti. E não você foi é um pênalti no Fagner. Não, eu só dou minha opinião sempre muito honesta. Não, sua opinião pode ser honesta. Sem clubismo ou anticlubismo. Não. Você é um louco, né? Porque se aquele pênalti de São Paulo foi pênalti, você não tem o equilíbrio de Vitor Guedes, me desculpa falar assim. Mas Você acha que foi pênalti no Fagner, então? Não, falando sério, eu acho que foi um pênalti de televisão, não é pênalti no jogo real. Agora, se você ver a imagem, a bola não tinha saído do campo, se o juiz visse, poderia marcar, porque realmente foi um pênalti, mas assim, eu não marcaria, não é pênalti de futebol, é um pênalti de televisão. A bola estava na arquibancada já quando... Não. Se tivesse passado da linha, não seria pênalti. A bola não tinha passado da linha de fundo ainda. E não tem nada na lei que diz que a bola está em disputa, enfim. Mas assim, não é um lance que se dá pênalti, não é um lance normal. Agora, se você parar e ver o lance na televisão, precisa de uma foto, você vê que foi pênalti. Enfim, o Corinthians quase empatou 0-0 com um time horrível. Isso que eu quero dizer. E pra mim isso não é jogar bem. Eu estou comparando, passando a bola pro Vessone, o que o Corinthians jogou contra o Figueirense, contra a Chapecoense,
contra o São Paulo, foi uma atuação de gala, se você comparar esses 3 jogos. Boa noite, Rodrigo Vessoni. Boa noite. Eu achei que o time, assim como o Vitão, achei que o time jogou bem, sim, dentro das suas limitações, que todo mundo já sabe quais são. No parâmetro do Corinthians de hoje, eu achei que foi uma boa partida, tanto que o Danilo Fernandes foi o melhor em campo disparado, né? Ele fez 4, 5 defesas muito boas, 2 delas impressionantes o que ele pegou. Então, se você cria tantas chances assim, eu acho que o Corinthians, se não fosse o lance do pênalti, que foi bizarro porque não foi nada, eu acho que faria o gol, assim. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a bola entraria. O Corinthians, o Inter não chutou uma bola sequer ao gol, uma bola no gol do Corinthians. É uma vergonha esse time do Inter. Então acho que eu entendo que o Belo diz a fraqueza do adversário, mas acho que o Corinthians, com as suas limitações, ele até que foi bem. O Marlone, eu tinha quase certeza que o Marlone ia jogar muito, né? Porque depois que você é indicado por um prêmio como ele, que ele sabe que ele vai lá na Suíça, usar o terno do lado daqueles craques todos, etc. tal, o cara vai jogar 200%, né? Era meio bola cantada que a empolgação do Marlone seria algo acima do comum. Então, eu achei realmente que o time, de uma maneira geral, foi bem. O público foi baixo mesmo, 19 mil e alguma coisa, quase 20 mil, mas eu também estava esperando alguma coisa em torno de 25 mil. A segunda-feira à noite acho que uma atrapalhada, né? Porque não é horário, apesar do horário ser bom, mas a segunda-feira não é lá um dia tão bom assim. Tem aquela questão também depois da briga, Belo, que eu tenho certeza disso, conhecendo um pouco a torcida, de que muitos caras que estavam no Maracanã ou que têm amigos, etc., acho que estão dando uma segurada aí, não vão em jogo do Corinthians até o final do ano, para não ser filmado, não aparecer, não confrontar imagens, sei lá. Eu tenho por mim que muita gente que vai em jogo normalmente também não está indo por essa questão, fora o preço do ingresso, está mantido, né? Uma situação aí que já tinha vendido o pacote, a gente já falou muito disso, então o clube está meio amarrado e não consegue nem vender mais barato nessa reta final, como alguns clubes estão fazendo. Então acho que de uma maneira geral o público realmente ficou aquém da importância, assim como acho que contra o Atlético Paranaense, mesmo sendo uma clássico decisivo, depois de um ano tão complicado que o torcedor só teve notícia ruim, né? Eliminação aqui, eliminação ali, e venda, e vende, e vende, e vai embora, e perde o técnico. É tanta notícia ruim que eu acho que o último jogo do ano, e a tendência ao público também, eu acho meio baixo também. Mas de qualquer forma, foi importante para a história do clube, tirando ali aqueles torcedores que cantaram o negócio do Fernandão, que é meio bizarro, né? E feio, é muito ruim, até era um pequeno bolinho, né? Não foi nem. Pior que eu critiquei isso no Twitter e alguns torcedores me xingaram por ter criticado o grito. É impressionante. Me xingaram também, que eu escrevi sobre isso no jornal, me xingaram e podem xingar de novo. É impressionante. Ridículo, e os caras falando assim, porque o Fernandão torceu contra o Corinthians, então ele tem que ir pro inferno. Né? Meu Deus, como tem gente babaca, né, mano? Mas ali você vê pelo vídeo que era um bolinho muito pequenininho, não é nem aquela coisa de arquibancada atrás do gol inflamar, nada disso, era 10, 12 gatos pingados ali. Aí, você vê que assim, foi bem na divisa com o do Inter, né? E metade das pessoas que estão ali estão até rindo, achando graça, mas estão constrangidas de cantar. Quer dizer, foi a minoria que cantou. Mas teve um outro pessoal que cantou uma música legal, pra gente. Essa sim. Pra gente nem dar muita moral pra esses caras do Fernandão. Teve uns que cantaram Arerê vai dar bunda pro Goiás na Série B, embaixo dos dirigentes do Inter, e os caras começaram a dar risada. Assim, acho que foi então. Inclusive. Então foi. Eu acho assim, teve coisas muito legais. Eu acho que para a história do clube mostra que a bola realmente é redonda, que você não pode fazer uma coisa com o clube, porque depois você pode aquelas coisas do destino pagar. Então, eu acho que foi importante. Era uma vitória que os jogadores deviam para a torcida. Se eles não viveram em 2007, certamente a torcida viveu. Então, eu acho que nesse sentido foi importante.
Só uma coisa sobre esse jogo contra o Inter ainda. Eu conversei com uma pessoa da comissão técnica que me falou que a galera ficou, com perdão da palavra, com o cu na mão no final do jogo. O Vessone falou que o Inter não deu um chute a gol, ele tem razão, mas no final do jogo o Jean fez uma falta ali na cara da grande área. Não lembro qual outro jogador fez outra Não, na falta. verdade foram 3 ou 4 faltas, Sim, né? Isso, era de falta, né? o pessoal, né, não foi essa tranquilidade toda também de achar que o Danilo Fernandes fez milagre, podia ser 4-0 pro Corinthians e tal, porque o pessoal ficou com muito medo no final do jogo de sair um golzinho do Inter e tudo e por água abaixo. Mas nessas faltas que por mas culpa aí, do Bela, Corinthians mesmo, né, Bela? né? Qualquer jogo 1-0, até o final pode ser um gol do adversário. Não, Mas no time do Tite, nos times do Tite, o jogo podia estar 1-0 que você falava, não correu risco algum durante o jogo inteiro. Não foi o que aconteceu. Walter não fez uma defesa nesse jogo. O Inter realmente tem uma atuação bizarra. O tal do Lisca doido, nem doido o time tava. Assim. O Inter, aliás, se você pegar a escalação desse jogo, Belo, você tava lá, né? O banco de reserva do Inter, no papel, uns 4 ou 5 são titulares do Corinthians. Com certeza. Tinha Alex no banco. Seiras, Valdívia, Nico Lopes. Nico Lopes. Assim, o problema do Inter é que o Corinthians caiu em 2007 com o pior time de sua história disparado. Eu não sei descrever o que é Ailton, o que é Irã, o que é Fábio Braz. O time era medonho. O time do Internacional lembra muito do Palmeiras 2002. A diferença é que o Palmeiras entrou no sol. O Palmeiras caiu com Arce, 2012 Zinho, ou 2? 2002. Uhum. Arce, Zinho, Dodô, enfim, era um time que você olhava no papel e falava, esse time não vai cair. O time do Inter tem um goleiro que tem jogado como goleiro bom mesmo, que é o Danilo Fernandes. O resto é só nome, né? E fora aliás, um abraço pro fabricante do DVD, Fernando Carvalho. Inventaram que ele é um gênio, né? Ele trocou Celso Rotti por Falcão, né? O contrário, Falcão por Celso Rotti, que é você trocar a Madre Teresa pela Valesca Popozuda, depois você meteu o Lisca doido, antes o Argel Fuchs. Quer dizer, não tem a menor lógica. E é um time que é tido como moderno, planejado. O futebol é uma grande de uma cascata, né? Às vezes você faz tudo errado, dá certo. Agora, eu acho que o Corinthians, nesse jogo, lavou a alma da torcida. Os jogadores talvez nem liguem a mínima, mas esse é o jogo que o corintiano queria ganhar, desde que ficou claro que não teria chance de ser campeão. E esse time é tão fraco que mesmo a pré-Libertadores não empolga a torcida, né? Que é a graça do final de ano do Corinthians, que o maior rival vai ser campeão. Se podia ter uma alegriazinha, era o rebaixamento colorado, né? E para isso passava pela vitória do Corinthians, e o Corinthians conseguiu dar essa alegria à torcida. Eu concordo, para não dizer que eu sou do contra, que eu discordo de tudo que vocês estão falando, eu acho que o Marquinhos Gabriel finalmente jogou muito bem, o Marlone jogou muita bola, deixa eu ver outro jogador que foi destaque nessa partida, o Rodriguinho. O Wendel no meio também. Não, o Rodriguinho estava suspenso. O Wendel no meio, exatamente, que eu estava tentando lembrar. O Wendel no meio. O Christian não foi magnífico, mas fez a parte dele, não foi ruim o futebol do Christian. O Fagner, na lateral direita, não foi ruim também. O Guilherme Arana não foi ruim. Eu acho que o time, para variar, não teve conjunto. Você não via o Corinthians tocando a bola de lado, criando jogadas no toque de bola. Era mais na jogada individual. Nisso eu acho que o Corinthians foi bem. O Marquinhos Gabriel criou muita jogada. O Marlone, então, nem se fala. Disparado para mim o melhor em campo da parte do Corinthians. Criou muita jogada, mas sozinho. Não teve jogada coletiva do Corinthians. Por isso que eu falo que o time não jogou bem. Mas os jogadores foram bem, sim. Alguns muito acima do que estão apresentando no resto do campeonato. Bem, já que vocês... Fala, Vitão. Quem sou eu para discordar de Marco Belo? Ah, você é o cara que na foto do Skype parece o Vanderlei Luxemburgo com a Felina, mas enfim, trocando de assunto, né? Vamos falar do jogo contra o Atlético Paranaense, então voltam o Rodriguinho, o Luca e o Giovanni Augusto à disposição, mas devem figurar no banco de reservas, o Christian tá ali na posição de primeiro volante, e o Rodriguinho, eu tava no treino nessa quinta-feira, e eu fiz até essa observação no Twitter. O Rodriguinho não está mais atuando
na mesma linha que o Christian e o Camacho, se é que algum dia ele atuou por ali. Mas agora ele aparece como um segundo atacante. O Oswaldo de Oliveira está fazendo uma coisa diferente. Se você for observar o time do Corinthians que vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense, pelo menos pelo treino de quinta, todas as jogadas, e não é nem a maioria delas, todas as jogadas de ataque no treino tinham Romero e Rodriguinho aparecendo na área. O Marquinhos Gabriel pela direita, o Marlone pela esquerda, o Camacho um pouquinho mais atrás, o Christian um pouquinho mais avançado e o Fagner e o Wendel bem abertos, né, com o Wilson e o Balbueno na zaga e o Walter no gol. Esse é o time do Corinthians do treino de quinta-feira, com o Guilherme na reserva, o Giovanni Augusto na reserva e o Luca na reserva, mas o que mais me impressionou foi a participação do Rodriguinho nas jogadas de ataque do Corinthians, aparecendo nem como um meia atacante, como um atacante ao lado do Romero. Ele é esse cara que vai até o meio de campo, busca a bola e chega na linha do gol para fazer o gol. O que você acha dessa opção que o Oswaldo de Oliveira trabalhou hoje, Rodrigo Vessone? Interessante, Belo. Eu não vejo muito o Rodriguinho ali na frente. Não acompanhei esse treino como você. Eu acho que ele deve estar querendo dar um pouco de liberdade. Ele sabe que o Rodriguinho, que não vai nunca para a seleção brasileira, etc., mas é o melhor jogador do time. É o cara que faz a bola andar, que faz o time jogar. É a cabeça pensante do meio de campo. Então acho que ele está tentando achar uma posição ali para meio que dar um pouco de liberdade também, eu acho, para ele pensar o jogo e fazer o time jogar como ele vinha jogando. Sobre esses jogadores que estão voltando, a maioria deve permanecer até no banco. Eu sinto, enfim, que ele opta aí por quem está com mais ritmo, né? Sabe que vai ser uma partida forte, desgastante. É a decisão do Corinthians. Se perder, acho que praticamente já era qualquer chance de Libertadores. Talvez tomando a vaga do Botafogo, só se for, porque do Atlético Paranaense eu acho que já não pegaria mais, né? Acho que nem pontuação acho que dá mais. Então ele sabe da importância e acho que ele está optando por esses caras que têm mais fôlego, que já estão jogando e estão com ritmo do que o Guilherme, que não jogou o último, ia voltar agora. O Giovanni também não jogou por estar suspenso. Então acho que ele pensou, o Rodriguinho, claro que eu não vou tirar ele do time, óbvio. Mas de resto acho que vai quem está com mais fôlego. E para o seu desespero, Vitor Guedes, o Guilherme fica na reserva, hein? Olha, se dependesse de mim, não tinha nem sido contratado. Jogador cheio de empáfia, amarra, não tem o menor perfil do Corinthians, mascarado, sempre com a mão na cintura, jogadorzinho fraco, que não tem o menor perfil do Corinthians. Eu falei já que ele é uma espécie de Roger que nunca pegou a Débora Seco nem a Galisteu. Para mim, é um jogador que não deveria nem ter sido contratado, não faz falta. Agora, o Corinthians vai precisar de jogador para o ano que vem. Agora, esse jogo, apesar do Atlético fazer uma boa campanha, é um jogo muito ganhável, né? Porque o Atlético Paranaense no sintético ganha todo mundo, é melhor até que o Palmeiras, é o melhor mandante do campeonato, mas fora de casa é uma teta, né? Acho que é o segundo ou terceiro pior do campeonato inteiro. Quer dizer, um time que só faz ponto em casa. É um jogo para ganhar, nem que for aquela goleada de segunda-feira, 1-0 básico, porque a esperança de virar G7 acabou, né? Com esse vareio que o Atlético levou do Grêmio, muita gente estava contando com a possibilidade de G7, eu também contava com isso. Estava o Santos, o Palmeiras, o Atlético na disputa. Agora que deu o Grêmio, o Corinthians vai precisar do sexto lugar. Então esse jogo ficou ainda mais importante pensando em classificação. No Twitter do Podcast Timão, aqui, @Podcast Timão, aliás, queria mandar um abraço para todo mundo que retransmite o Podcast Timão, para o pessoal da Rádio Livre Gaviões, Rádio Coringão, Rádio Memória Corintiana, o Vamos Meu Timão. E em breve estaremos no Almanaque do Timão. Em breve o Podcast Timão estará dentro do Almanaque do Timão. Galera, pode ir baixando aí o aplicativo do Almanaque do Timão e do Game do Timão também, porque a gente vai fazer perguntas aqui no Podcast Timão. E se você responder corretamente, você ganha. Como é que é o nome do dinheiro lá do game, Rodrigo Vessone? Louquinhos. Louquinhos, você ganhará louquinhos do Game do Timão. Então um abraço para todo mundo que tem parceria com o Podcast Timão, que retransmite o Podcast Timão para os nossos
colegas, parceiros, amigos, e através deles você também pode ouvir os nossos programas, que às vezes são semanais, às vezes bissemanais, geralmente às terças e sextas, mas o legal do podcast é isso, você ouve a hora que você quiser, no local em que você quiser, do jeito que você quiser, pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo YouTube e através desses parceiros que nos retransmitem. Pelo Twitter, a Mauri S, olha só, o primeiro que eu leio aqui, tá me chamando de Morde Fronha, tá falando que eu sou o Morde Fronha que o Vitão Guedes fala no podcast Mão. Que isso, você jamais falaria isso de mim, né, Vitor Guedes? Não, só penso. Gilmar Maximus, tem que pedir pro Andrade e o Oswaldo escutarem o cast para ver se aprendem alguma coisa. Eles escutam, eu tenho certeza que eles ouvem. Lone Player, jogador ficar descontente com o técnico, o Corinthians está tão varziano assim, podcast Mão. Tem jogador descontente com o Oswaldo, assim como tem jogador que estava descontente com o Carille. O Christian, por exemplo, deixou clara na entrevista desta quinta-feira no CT Joaquim Grava a opinião dele de que o Carille não daria chance para ele, que ele não entendia os critérios do Carille e entendia os critérios do Oswaldo de Oliveira. E tem jogador que pensa o contrário. O Guilherme, com certeza, pensa o contrário. Júlio César Marques, você precisa ouvir mais o podcast Mão, tá falando com um colega dele, muito obrigado pela propaganda, Júlio César Marques. O Leonardo Carvalho, sempre acompanhando a gente. Só o podcast Mão para fazer sorrir com o Corinthians ultimamente, em especial os palpites de vocês e o gol do Gustavo. É porque alguém falou que o Gustavo ia fazer um gol de bicicleta, acho que foi o Vitor Guedes. Sidney Marques... Não foi, Vitão? Não. Meu palpite era 1x0 gol contra. Foi quase. Não foi gol contra, mas foi de pênalti Mandrake. Aliás, nessa quinta-feira o Gustavo treinou separado, não treinou nem no time reserva. Ficou treinando com o Jô e com os moleques da base, que aliás deve ter uns 3 ou 4 melhores que ele lá. Sidney Marques, é nóis, Corinthians, vamos lutar pela Libertadores. Olha quem participa conosco aqui também, Vitor Guedes. Marília Ruiz, conhece? Conheço, queria ter uma irmã assim. Aliás, convide-a para participar conosco do podcast Mão, Vitor Guedes. Convidarei o problema é o horário, né? Ela é mãe de família, tem o Teco, o Frederico, a gente grava sempre na madrugada, né? Mas chamarei Marília Ruiz. Que ela, na verdade, ela é Marília Guedes, né? Ela usa o Ruiz por causa da pressão enorme de ter o mesmo sobrenome que jornalista consagrado como Marcos Guedes, então ela usa o Marília Ruiz. A Andréia Mantovani também participando conosco, o Fábio Barbosa Dias, enfim, tem muita gente participando aqui, o pessoal do Almanac do Timão também retweetando a gente. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão aqui pelo @podcasttimão, que é o nosso canal de comunicação. Também tem o Instagram, o Facebook, e o que você imaginar aí a gente tem, é só dar um Google ali, Podcast Mão, que você acha, inclusive os perfis pessoais do Vitão, do Vessone, do Teleco, que não está conosco hoje, mas continua fazendo parte do time do Podcast Mão, e também os meus, Marco Belo, é só você procurar que você acha todo mundo e pode mandar suas sugestões pra gente. Pessoal, o Podcast Mão tá entrando no ar nessa sexta-feira, então no sábado, popular amanhã, 9 da noite, Corinthians e Atlético Paranaense na Arena Corinthians. O Vitor Guedes já falou que o Furacão, fora da Baixada, é uma marolinha, que só ganha dos outros em casa, então imagino que o seu palpite seja a vitória do Timão, Vitão? 1x0 fora o show. Gol de quem? Marlone. Você foi pelo óbvio, né? Merecido. Vai ser de pênalti Mandrake ou não? Não, mas assim, até eu gostei disso. Ele bateu bem pênalti. O Corinthians, ultimamente, quando era pênalti, a torcida pedia, não, marca escanteio, foi fora da área. Era tão ridícula as cobranças de pênalti do Corinthians esse ano. O Marlone bateu bem em pênalti. Você sabe que eu, como repórter, faço o meu papel de estar neutro, né, ali atrás do gol. Sempre quando tem pênalti, eu fico no cantinho para o jogador ter a base, né, onde ele puder tudo que for ajudar o jogador que bate o pênalti é válido. E quando tem uma pessoa atrás do gol, tem muito jogador que faz isso com gandula. Eu tô brincando, mas tem muito jogador que faz com gandula. Fica ali porque eu vou chutar em você. E eu fiquei no canto que o Marlone bateu, ele deve ter mirado em mim. Ajudei o pênalti cobrado pelo Marlone, porque foi exatamente no local que eu estava. Eu fiquei no ângulo
do goleiro Danilo Fernandes, Vitor Guedes. Gostou dessa? Gostei. Você fez o papel de toalha, né? Tem uns goleiros que punham toalha, a bola sempre derrubava a toalha ali dentro do gol. Exatamente. Só não dava certo com o Alexandre Pato. Mas enfim, Rodrigo Vessone, placar para o jogo Corinthians e Atlético Paranaense? Um Atlético que só perde fora de casa, né? Acho que são 9 derrotas seguidas como visitante, então é alguma coisa que acontece que o time não vai bem. E acho que o Corinthians, até por esse retrospecto negativo do adversário, além de tudo tem que ganhar mesmo, então juntar tudo isso, mas eu acho com dificuldade. De novo, sei lá, 1-0 gol do Romero, vai, meu palpite. Meu palpite 3-0 Corinthians, um gol de Ángel Romero, que anda esquecido, artilheiro tem que jogar, como diria ele, né? Então, Romero vai fazer um gol e Fabián Balbuena, para encerrar o ano em alta, vai fazer 2 gols. Corinthians 3, Atlético Paranaense 0. Podem me cobrar no próximo podcast Timão. A gente se despede por aqui. Um abraço, Rodrigo Vessone. Valeu, um grande abraço a todos. Falou, Vitão. Um abraço, até a próxima, com vitória do Corinthians. Podcast.